Bom, vamos orar. Hoje é dia 11 de maio de 2020 e estamos aqui reunidos, cada um no seu cantinho, mas todos no mesmo coração e no mesmo amor por Deus, né? Vamos orar para começar o nosso estudo de Colossenses 2. Senhor Deus, queremos levantar, ó Pai, nossas intercessões a Ti pelos nossos países, pelos Estados Unidos, Brasil, Espanha, Portugal e Nova Zelândia, Inglaterra, todos esses que têm participado aqui do nosso encontro, nossos estudos, que o Senhor esteja protegendo cada família, livrando do mal, dando discernimento, tirando todo tipo de poluição e informação contrária e palavras de desencorajamento e de medo, ó Pai. A nossa esperança está em Ti, nós temos totalmente a confiança no que o Senhor tem para nós e para a nossa família e queremos clamar, ó Pai, por Tua proteção e Teu cuidado, para que a gente tenha recurso para sustentar a nossa casa, ter um trabalho digno, que a gente possa estar cuidando dos nossos filhos, principalmente nesse período tão cheio de dúvidas a respeito dos estudos e escola e tudo mais, ó Pai. Nos fortalece para isso, ó Pai. Pedimos pela saúde da Cida, da Rita, que o Senhor esteja restaurando elas, livrando elas do mal e trazendo para elas, ó Pai, a certeza que é o Senhor que cuida de nós. Sê conosco nesse estudo e nos dirige, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos agora na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, e a carta segue bem parecida com a carta de Efésios, inclusive o tema é muito parecido, com algumas variações. E uma das variações é ele ressaltando que um grupo tinha desviado do ensino original e que começaram a seguir algumas tradições muito fora da Bíblia, fora de qualquer coisa que eles haviam aprendido, que era a adoração de anjos. Tá? E agora, nesse capítulo 2, ele vai falar alguma coisa muito interessante a respeito de princípios elementares, ensinamentos elementares, e eu queria chamar um pouquinho a atenção sobre isso daí, tá bom? Então, vamos começar a ler o capítulo 2, do versículo 1 até o 5, e aí nós vamos entrar nesse assunto dos ensinos elementares, tá? Então, Paulo está falando, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Por que ele está falando em Laodiceia? Como a gente já comentou, são algumas cidades que são bem unidas, né? São próximas e uma dependente economicamente uma da outra, Laodiceia, Hierápolis, né? Então, assim, essas cidades que eram nessa época eram parte da Grécia, hoje são parte da Turquia, né? E então por isso que elas trocam de informação e numa carta você ouve sobre o povo da outra cidade, tá bom? Mas de qualquer forma todos são ou pessoas que são gentios que acabaram de se converter, ou são judeus que estavam morando nesses lugares devido à perseguição deles e que começaram a crer em Jesus, ou o que eles chamam de crer no caminho, né? Versículo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, né? A saber, Cristo, o Messias, certo? Então, vocês veem, quando ele fala de pleno entendimento, plenamente o mistério, então, quando fala em plenitude, pleno, né? O pleno conhecimento, ele está se referindo ao Messias, porque até então o Messias era uma promessa, e agora o Messias não só era um fato, como uma transformação
total de tudo que estava acontecendo na humanidade, certo? Porque abriu para todas as pessoas que apenas crendo tivessem acesso à salvação. E até então precisava ter, como é que fala? Fazer todas as... como é que fala? Seguir todas as regras, normas, leis. E depois de Cristo, não é que não precisa, as leis nos ajudam a nos purificar e nos proteger, mas não é uma condicional para a salvação. A condicional para a salvação, para ter uma reconciliação, para ter quebrar a inimizade, tornar religado com Deus, é através de Cristo. Versículo 3. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, você está procurando para a sua vida tesouros, riquezas de sabedoria e conhecimento, lê sobre Cristo, aprende sobre Cristo, porque nele estão escondidos. Então, através do seu relacionamento pessoal com Cristo, conhecendo a Cristo e desenvolvendo isso, é que você vai ter acesso aos tesouros da sabedoria e do conhecimento. É uma expressão bem forte, né? E realmente transforma a vida de muita gente. Versículo 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora estejam fisicamente longe de vocês, Paulo estava em outra cidade, estava em Roma, provavelmente, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Tá? Então, tudo vai começar com a fé em Cristo e vai desenvolver numa nova forma de viver, numa nova forma de enxergar o nosso relacionamento com o próximo. Tá? Isso mostra totalmente... um indicativo, tá? De que sua vida está transformada quando você muda o seu relacionamento com as pessoas da família, com as pessoas de trabalho, porque você transcende, você ultrapassa aquilo que te bloqueava, que é a sua própria carne. Porque agora você está com um foco, com uma perspectiva espiritual. O que isso quer dizer? Que Deus tem um amor incondicional, ele enche o nosso coração de amor, aí através dessa transformação da nossa vida, é possível um novo relacionamento com as pessoas, mesmo que tenham magoado, ferido, roubado, injustiçado, o que for, tá? Porque aí nós vamos ter, através de Deus, uma nova resposta, uma nova forma de ser. Ok. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vocês veem que os termos que ele usa aqui, tipo raiz, edificação, firmes, firmados na fé, são palavras que nos remetem aos pensamentos orgânicos. O crescimento, a nossa nutrição espiritual é orgânica, não é um fundamento de concreto, é um fundamento orgânico, certo? Então, cresce, muda, está sempre como é que fala? Se transformando conforme o grupo, conforme está nutrindo. Então, você está num grupo em que as pessoas são sérias, as pessoas realmente respeitam a palavra de Deus, respeitam uns aos outros, esse grupo vai crescer, vai ficar cada vez mais bonito, vai ser um grupo que vai realmente fazer diferença na comunidade, certo? Agora, se você está em um grupo em que as pessoas realmente estão buscando só os objetivos pessoais, egoísmo e coisas assim, certo? Como é orgânico,
vai vir morte ao invés de brotar essa vida, tá? E qual é o resultado aqui? Olha que interessante, no final do versículo 17. Transbordando de gratidão. Não só você tem uma gratidão, uma paz com Deus, uma paz com as pessoas, mas você transborda de gratidão, certo? Esse transbordar de gratidão é um dos sinais de uma vida espiritual saudável. Transbordar de amor, transbordar de compaixão, certo? Então, quando você vê alguém que não interessa a condição que a pessoa está vivendo, mas a pessoa tem uma alegria que você não consegue entender, e essa pessoa tem uma atuação, uma postura em relação à vida, que acima de tudo ela está agradecendo e ajudando ao próximo. Então você vê que isso é um transbordar, né? E aí você vê que o que está dentro da pessoa realmente é o Espírito de Cristo organicamente fazendo aquilo crescer, tá? Crescendo o amor e o relacionamento saudável. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então, esse é o nosso sinal, tá? Quando você começa a frequentar algum grupo, e esse grupo super, né, você pode ser muito bem recebido, é coisa muito interessante, e você vê que percebe que estão controlando a sua vida, controlando a vida dos seus filhos, controlando o que você trabalha, o que você está fazendo, quanto que você ganha, quanto que você dá de oferta, você já vai vendo que isso daí não condiz com o que Cristo nos trouxe. Ele nos trouxe para viver em liberdade. E isso é você estar sendo escravizado, você está sendo parte, tendo que ter uma espécie de uma cota de clube, alguma coisa assim para frequentar o grupo. Então, isso daí não tem sentido ao que Deus está trazendo para nós, certo? Que é uma vida em liberdade de comunhão uns com os outros, né? Algumas pessoas uma vez algumas não, já várias vezes me falaram: mas eu não posso participar de nenhum estudo, eu não posso estudar a Bíblia sozinha, senão eu vou ter muito problema na minha igreja. Não tem sentido, né? Porque você tem a palavra de Deus para você estudar. Se alguém está controlando o que você está estudando, tem alguma coisa aí, e Deus revela. Você pode pedir que Deus revela o que não tá soando bem. Bom, a outra expressão a respeito disso, né, não só escravizar e tal, seriam esses fundamentos e os princípios elementares desse mundo. Então, eu queria que você fosse em Hebreus 6. O Hebreus vai ficar para o lado direito, logo depois vai ser Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo e Hebreus. Tá? A carta aos Hebreus não existe assim em nenhuma parte dizendo quem é o autor. Alguns dizem que pode ser Paulo, outros acham que não, porque o estilo é diferente, mas enfim, é uma carta em que fala muito firme e muito profundamente a respeito não só da fé, mas do desenvolvimento da nossa fé, tá bom? E aqui no capítulo 6 está falando, né, acima está falando de apostasia, e aí apostasia é a pessoa que cria e abandonou, certo? Então, aqui ele está falando, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos
e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, quer dizer, esse e caíram quer dizer que eles apostataram, eles abandonaram, né? Abandonaram a fé. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Bom, o que o escritor de Hebreus está falando e para quem? Essas cartas foram escritas entre 20 e 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Depois que ele morreu e ressuscitou, lembra que alguns dias depois teve o Pentecostes, né? Durante a festa das semanas, o tal dos 50 dias, né? Os 49 dias mais um, e eles estavam ali reunidos, receberam o Espírito Santo, receberam uma virtude, um poder diferente que eles não tinham antes. Foi a primeira vez na história que aquilo aconteceu. E com esse poder e essa virtude do Espírito Santo, eles falaram com ousadia para as pessoas que estavam ali, né, naquele lugar, em Jerusalém, e muitos receberam a palavra, se converteram, foram curados, viram sinais e milagres, ou seja, foi uma grande empolgação. 3.000 pessoas aceitaram a Jesus imediatamente. Pessoas de todos os povos. Terminou a festa, cada um foi de volta para o seu lugar, certo? E aqui essas cartas são 20 anos depois, quase 30 anos depois, tá? E o que eles estão falando? Que aquilo que eles aprenderam inicialmente estava sendo desvirtuado, estavam tentando escravizar as pessoas com regras e com práticas, com doutrinas, com adoração de anjos, com promiscuidade durante a coinonia, a reunião deles. Então, tudo isso estava acontecendo, por isso que as cartas vieram para alertar, para corrigir, para redirecionar as pessoas para a palavra original, que é o que ele está chamando aqui de ensinos elementares. Tá. Quais são esses ensinos elementares? Aqui em Hebreus 6:1. Ele está falando que é para deixar os ensinos elementares, porque todo mundo já devia estar sabendo e a respeito de Cristo e avançar para a maturidade. Isso não estava acontecendo. Eles estavam parados nesses ensinos e estavam discutindo, inventando coisa que não tinha princípio, não tinha de onde eles inventarem. Tá? O que era o assunto? Primeiro, lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Ok? Então, esse é o primeiro item. Cristo já tinha falado e já tinha colocado o fundamento do arrependimento.
Então, essa era a primeira coisa que estava sendo distorcida, porque estavam criando doutrinas e práticas e coisas que não tinham sentido para que as pessoas se arrependessem de uma outra forma, né? Ou tivessem que fazer coisas para se arrependerem, tá? O outro ponto, da fé em Deus. Então, a fé em Deus, que é um ensino elementar, em Cristo, certo? Estava sendo distorcido e estava sendo ensinado a fé em Deus de uma outra forma, ou muitas formas. Outro ponto, a instrução a respeito de batismo, né? Então, os apóstolos levaram a instrução sobre o batismo com água, batismo com fogo, ou seja, batismo de criança, de adulto, o que fosse, tá? E isso daí estava virando, cada um tinha um jeito de fazer o tal do batismo. E tendo briga entre um grupo e outro, ou muitos grupos, porque cada um ensinava esse batismo diferente. Até hoje tem isso, né? Imposição de mãos. Como eu, logo no comecinho dos nossos estudos, foi uma das coisas que me incomodou muito a respeito de fechar a igreja física, em que você não pode ter contato físico com as pessoas, porque a imposição de mãos é uma das coisas que Jesus ensinou para eles, para os apóstolos, e que os apóstolos transmitiam virtude através de imposição de mãos. Lembra que tinha um homem lá que deu dinheiro para os apóstolos, porque ele queria receber aquele poder de impor as mãos, e que impondo as mãos descia virtude. Eram pessoas transformadas, eram pessoas que recebiam o Espírito Santo, pessoas eram curadas. Então, existe alguma coisa nessa imposição de mãos que foi proibida, distorcida, transformada, ok? Então, é isso que ele está falando aqui. Eram ensinos elementares e hoje estão até perdidos, né? O outro ponto, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno, ou seja, o ensino a respeito da ressurreição dos mortos começou a ter várias interpretações, sendo que a palavra de Deus estava falando a mesma coisa. Ou seja, os ensinos verbais, os ensinos no grupo, estavam sendo muito mais como é que fala, disseminados, muito mais seguidos do que o que realmente havia sido falado. E nós temos que lembrar mais uma coisa. A Bíblia, como nós temos hoje, ela sofreu muitas, como é que fala? Ela sofreu muitos processos diferentes, tá? Primeiro só existiam os 5 livros, os 5 primeiros, o Pentateuco, as leis, né, guardadas com um sistema de cópia super rigoroso entre os judeus, os livros proféticos, todos do Velho Testamento, tá? Então, esses livros, esses rolos, eram muito bem preservados e eram a origem de tudo que nós temos hoje, tá? Bom, rolos em pergaminho, rolos em couro, e os escritos mais, vamos dizer assim, as profecias que ainda iam por se cumprir e coisas assim, muito, muito importantes para o futuro, foram feitas em cobre. Tá? Então, lembra dessa história dos rolos, daqui a pouquinho eu já volto. Bom, em 1500, 1200, cruzados, né? Tiveram os Crusaders, que foram da Europa, foram tentar reconquistar a região de Jerusalém, Israel, algumas áreas ali. Então, todos esses grupos religiosos, vamos dizer, dos anos 100 depois de Cristo até 1200, 1300, só tinham partes da escritura, tá? Teve um concílio de Nicéia, tiveram algumas reuniões com vários, vamos dizer, estudiosos e acadêmicos
uns 100 anos, né, depois de Jesus, e eles reorganizaram os rolos, mas muitos rolos se perderam. Ok. Em 1500 e alguma coisa, vem Gutenberg, na Alemanha, inventa a imprensa, e o primeiro livro que ele publica, a Bíblia, certo? 1600, por aí, o James, um dos reis, que, se não me engano, era o rei da Escócia, que foi lá para reinar a Escócia e Inglaterra, ele mandou traduzir para o inglês, porque até então os textos tinham sido originalmente grego, o hebraico e o grego, hebraico, aramaico e grego, e foram traduzidos para o latim, certo? Então, o rei comissionou para fazer a tradução do original, não do latim, mas do original hebraico, aramaico e grego para o inglês. Tá? Então, foi lá pelo século XVI, XVII que essa Bíblia que nós temos hoje começou a ser incorporada. 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, abriu ali mais as pesquisas arqueológicas em Israel, descobriram alguns rolos e foram saber a fonte desses rolos, que estavam nas cavernas de Qumran, que é perto do Mar Morto. Tá? Então, começaram o Instituto do Templo, em que é um instituto em que eles fazem a restauração com mais de 14.000 partes da Bíblia. Então, tudo que se fala em termos de que a Bíblia é inventada foram coisas que se perderam. Em 1947, vamos dizer assim, com tantas cópias do livro de Isaías, das cartas do Novo Testamento, e tantas cópias, começaram a corrigir algumas coisas que se confundiram, vamos dizer assim, ou palavras que estavam mal interpretadas. Então, eles fizeram, é o que nós chamamos da nova versão internacional, o New International Version, em inglês, e nova versão internacional em português. Levou mais de 10 anos comparando os textos dessas traduções, da tradução de Almeida, que era o português, que foi também traduzir a partir do original, e com as traduções inglesas, dos franceses também, a Reina Valera também, da Espanha. Então, todas essas versões da Bíblia, por isso foram formados institutos bíblicos, eles foram buscar nesses rolos do Mar Morto, nesses originais encontrados em 1947, e que ainda tem muitos para serem abertos, e eles colocaram durex em 1947, 1950, 60, então destruíram originais para tentar abrir os rolos. Então, hoje existem outros métodos, e é muito interessante, e o National Geographic tem alguns documentários sobre isso. Bom, só como a gente está falando de rolo, tem o rolo de cobre. Os rolos de cobre ainda não conseguiram interpretar, ainda não conseguiram traduzir o que foi codificado ali, e provavelmente é o lugar onde estão escondidas as coisas do templo. Castiçal de ouro, a arca e as outras coisas que foram roubadas por Tito no ano 70, quando ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo e colocou fogo no templo. Ok? Bom, então, ensinos elementares que eram para ser aqueles ensinamentos simples, básicos e sólidos, estavam sendo desvirtuados e estavam sendo colocados outros ensinamentos em cima e desviando as pessoas. Porque hoje nós temos a Bíblia, eu tenho várias versões, a gente tem a Bíblia, a minha Bíblia tem português e inglês, tem várias versões de Bíblia, mas na época não tinha.
Então, as pessoas iam seguindo conforme falavam. E a responsabilidade das pessoas que ensinava era muito grande. Porque se eles estavam ensinando, eles deviam sempre manter fiel ao que estava escrito. Tá? Então, essa carta em Hebreus está falando sobre isso, e vocês podem anotar esses pontos, certo? Que são os ensinos elementares, e a gente pode estar investigando isso e procurando entender o que nós realmente assimilamos e o que realmente está falando na palavra de Deus, tá? Que é o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Esse é o ponto 1. O outro fundamento, o fundamento da fé em Deus. O fundamento da instrução a respeito de batismo. O fundamento a respeito da imposição de mãos. O fundamento da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Certo? Então, são fundamentos em que aqui em Hebreus está falando, lá em Colossenses está falando, para quê? Para que isso seja, para que volte ao que está escrito na Escritura e não se torne uma coisa criada por homens que veio mudando com o tempo. Tá? Então, voltando para Colossenses 2:8, ele está falando, tenha cuidado para que ninguém os escravize filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então, temos que voltar para Cristo. Aonde vocês forem e fala de qualquer outra coisa e não está falando de Cristo, você está ou adorando, ou você está seguindo outra coisa, mas não a Cristo. Tá? Versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Esse ponto é fundamental. Não é em nenhuma outra coisa, mas em Cristo. Tá? Lembra que a gente sempre fala, essa palavra plenitude é muito poderosa. Então, em Cristo, tudo que é de Deus está pleno em Cristo e nós recebemos dele, recebemos essa plenitude através de Cristo. Versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Tá? Então, é a lei da circuncisão, que era a marca, né? Cortar a pele do prepúcio do homem, do menino, com 8 dias, era uma marca do povo. Assim, o povo se reconhecia. Somos povo de Deus, somos o povo judeu, porque temos a circuncisão, tá? Então, ele está fazendo aqui um esclarecimento que não é essa cirurgia feita num bebezinho de 8 dias, mas nós tirarmos da nossa vida o que é carne, o que é o desejo da carne, certo? Que é o finalzinho do versículo 11. Mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, que é despojar, quer dizer o quê? Arrancar e tirar o poder daquilo, né? Por exemplo, você numa guerra, se as guerras com espada, né? Não as guerras de hoje, mas as guerras com espada, na hora que o soldado do outro, né, o seu inimigo caía, você tirava a arma dele, você despojava ele da arma, certo? Então, era um poder que ele tinha, ele deixou de ter. Então, aqui está falando, despojar o poder do corpo da carne. Estava tirando o poder do corpo da carne através de Cristo. Essa é a verdadeira circuncisão. Versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então, lembra que a gente falou do batismo? O que é ser sepultado com Cristo no batismo? É o símbolo do batismo na água. Por isso que tem a ordem para a pessoa se batizar na água,
né? O que isso acontece? Tem uma declaração no mundo espiritual, no momento que você confessa que você aceita Jesus como seu Salvador, e você vai lá com o pastor. Na nossa igreja, a gente costuma ir na praia, tem algumas igrejas que fazem o batismo em banheiras, alguma coisa assim, e até tem esse ministério, né, ministérios que vão no exército, em lugar que é desértico, eles pegam lá uma banheirinha de plástico, enchem de água e faz o batismo. Por quê? Não só você você transforma espiritualmente, porque você fez uma decisão, fez uma declaração pública. E essa declaração pública faz uma declaração para o mundo espiritual, que agora você está sendo morto para a sua vida anterior, sepultado a sua vida de pecado de carne, e você está se batizando através da ressurreição de Cristo. É isso que está falando aqui no versículo 12, né? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e na hora que você sai da água, com ele foram ressuscitados, é como o símbolo da ressurreição, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o ato, né, o ritual de batismo na água, em que você que você é enfiado dentro d'água e sai de dentro d'água, certo? É uma declaração para você e para o mundo espiritual, que você está deixando a sua vida de pecado para trás e você está ressuscitando como uma pessoa nova. Ok. O que acontece com os dois ladrões na cruz? Um negou a Jesus, o outro aceitou a Jesus, e Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não foi batizado, ele não pagou dízimo, ele não fez nenhuma membresia. Então, como assim? Ou seja, ele participou dentro do que ele podia e ele obteve a salvação através de Cristo. Se nós podemos amadurecer, como fala ali em Hebreus, nós podemos ir adiante amadurecendo, podemos ir. Não é uma condicional para a salvação, mas nós podemos ir. E claro que quanto mais amor nós temos por Deus e quanto mais nós queremos estar dentro, engajados em tudo que Deus nos ofereceu, né, nós vamos passo a passo participando disso, certo? Eu estou falando em questão de batismo, tá? E na hora que você sai da água, então, ressuscitando, é o símbolo da nossa ressurreição em Cristo. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. É muito tremendo o que Deus fez. Então, tudo isso nos leva a trazer como verdade, como vida, como parte da nossa vida. E eu lembro o dia que eu fui batizada, eu lembro o dia que eu tomei a decisão. Tá? No meu caso, especificamente, eu fui criada em uma família cristã e a tradição era batizar criança. Eu fui batizada, eu era criança. E quando eu fui estudando a Bíblia, eu fui vendo, eu fui sentindo a necessidade de fazer o batismo, de participar do batismo nas águas. E foi tremendo. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Então, eu lembro o dia, eu lembro o momento, eu lembro tudo que eu passei. Foi um marco para mim, fez bem para mim. E eu sei que é uma declaração no mundo espiritual, ok? Bom, então, versículo 13, vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos acusavam, nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades. Lembra que a gente toda hora vê esse poderes e autoridades? São os quiriotes e os arques, né? Poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público,
triunfando sobre eles na cruz. Quando nós participamos desse ritual de batismo, tá? No mundo espiritual, nós estamos fazendo uma declaração, despojando, tirando da mão do inimigo qualquer legalidade, qualquer intenção de ir contra, acusar-nos, né? Por quê? Porque Deus já cancelou a dívida. Então, se existe alguma coisa contra nós no mundo espiritual para nos acusar, Deus fala, já está pago aqui a dívida. Aonde? Está lá na cruz, pregando na cruz. Ele removeu, pregando-a na cruz. É o que está falando no versículo 14. É maravilhoso o que Deus fez por nós. Tá? Então, triunfou sobre os poderes e autoridades espirituais, né? Triunfou sobre eles na cruz. Tá? Versículo 16. Portanto, se isso tudo foi feito por nós, de uma forma maravilhosa, né? Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa, celebração de lua nova ou dos dias de sábado. Isso tudo aqui são exatamente as formas religiosas do judaísmo, né? As festas judaicas são marcadas pelas luas novas, o sábado é o dia mais importante, então ele fala assim, não se prendam a isso, você não pode ser julgado porque você cumpre ou não cumpre isso. Tá? Versículo 17. Essas coisas, celebração, o que come, festividade, sábado, tá? Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tá? Então, as festividades apontam para Cristo. Cristo veio, ele cumpriu. As festividades de primavera, tá? Todas foram cumpridas em Cristo, e a segunda vinda dele vão ser cumpridas as festividades, que são ilustrações, uma forma de ensinar, né? As ilustrações do fall e winter, do outono e inverno. Versículo 18. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Voltou a falar da adoração de anjos. Tá? Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, que é Cristo, lembra, né? A partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, ele está falando que essa linha que estava desviando o povo, certo? Era para aquele grupo ali de Colossenses e o pessoal de Laodiceia e Heliápolis, para eles saírem disso, porque estavam saindo dos fundamentos que Deus já havia entregue através da morte e ressurreição de Cristo. Versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, o maior ponto desse monte de regra e várias coisas para aprisionar as pessoas é que, ao invés de liberar as pessoas para o crescimento espiritual, traz exatamente o oposto. Deixa as pessoas mais ainda mais ainda desejosas de
seguir os impulsos da carne e não consegue, a pessoa ainda por cima se sente culpada porque não consegue ter uma vida perfeita e vive debaixo de culpa ao invés de viver debaixo da liberdade em Cristo e da santidade de Cristo, que é a nossa santidade através de Cristo e não através de nós mesmos, certo? Nós não podemos alcançar essa santidade. A gente pode seguir vários rituais, mas alcançar a santidade é só através de Cristo e por Cristo, e não por nosso esforço. Certo? Então, terminamos aqui o capítulo 2, e aí, na semana que vem, a gente faz o 3 e o 4, porque eles são condensados, e vamos abrir para nossas perguntas. Tá? Pode abrir os microfones aí.